Um quarterback que nunca venceu o MVP da temporada pode estar entre os 10 maiores da história da NFL? É sobre isso que eu e o Vini, do Endzone Brasil, vamos falar hoje. Essa aqui é uma série de episódios que a gente está gravando sobre os 10 maiores quarterbacks da história, sem lista, sem ranking, sem número. E a gente chamou essa lista, esse grupo de Clube das Lendas. É o clube dos melhores e maiores quarterbacks da história, dos mais relevantes, mais icônicos. Mas, antes da gente começar, eu vou convidar você que está assistindo e ouvindo a gente a se inscrever no canal do Esportudo, a curtir, a compartilhar, para que você não possa perder nada do que acontece aqui. A gente posta coisas sobre basquete, sobre futebol e agora sobre NFL também. Então, se inscreva no canal e não perca nada do que a gente faça. E aí, Vini, mano, como é que você tá, cara? Tudo certo, tudo beleza. Pronto para falar sobre Drew Brees, um dos maiores quarterbacks da história da NFL. Ele foi injustiçado. Não, Deixaram ele fora do top 10 recentemente. Isso é verdade. Foi para mim um dos maiores absurdos que eu já vi a NFL fazer. Mas enfim, estamos aqui para fazer justiça e colocá-lo entre os maiores quarterbacks da história da NFL. E se a NFL não coloca, a gente coloca. Porque esse aqui é o oficial, tá? Tô brincando. Mas esse aqui é o nosso. E, cara, pra falar do Drew Brees, você sabe, eu sou torcedor do New Orleans Saints. Ele é o meu jogador favorito em todos os tempos. Então, antes disso, vou deixar você falar um pouquinho ali do pré-NFL dele. Falar um pouquinho ali do começo dele em San Diego. Porque muita gente até não pode saber, mas ele jogou nos Chargers antes de ir pro Saints, né? Porque a gente lembra da imagem dele só em New Orleans. Mas ele teve um começo um pouquinho complicado, né? Quem tá vendo a gente aqui na câmera vai ver só que a verdade é que o Davi pediu pra eu falar porque ele se emociona muito, tá? Ele quis tomar uma aguinha aqui, respirar um pouco, mas eu vou começando aqui a falar do menino, tá? Drew Brees chegou na NFL no draft de 2001, draft do qual Michael Vick foi o primeiro quarterback selecionado na primeira escolha geral pelo Atlanta Falcons. Maior rival de New Orleans, né? Maior rival do Saints. Ele vem na primeira escolha da segunda rodada pelo San Diego Chargers. Ele joga em San Diego entre os anos de 2001 e 2005. Não foram grandes anos. Vamos começar por ele. Ele não foi metade do quarterback que ele foi em New Orleans, mas ele foi um bom quarterback. Ele conseguiu ir evoluindo ao longo dos anos. E aí, em 2004, ele tem a sua grande temporada. 27 touchdowns, 7 interceptações, 11 vitórias em 15 jogos. Craque! Levando os Chargers para os playoffs. Só que aí vem uma coisinha, né? Era o último ano de contrato de calouro dele. E agora, o que fazer com o Drew Brees? Drew Brees recebe a franchise tag pelo San Diego Chargers. Só que ele recebe a tag e 2 meses depois, os Chargers draftam Philip Rivers no draft. Ele mesmo. Ele mesmo. O cara com a mecânica mais feia que existe. O homem que tem um time de futebol em casa de tantos filhos que o rapaz tem. Ele tem o quê? 11 filhos? Ele tem 11 filhos. Inacreditável. Não dá. Assim, era training camp e fazer filho. Era essa brincadeira dele no off-season. E ele chega, mas Drew Brees continua como titular dos Chargers. E aí Drew Brees joga a temporada de 2005. Não é uma temporada tão boa quanto a anterior, mas os Chargers estavam com campanha positiva, ele estava jogando relativamente bem até o último jogo da temporada. Ele sofre um sack, um strip sack, na verdade, derruba a bola no fumble e quando ele tenta recuperar a bola, ele toma uma pancada. Mas assim, olha aqui pra mim, uma pancada que destrói o ombro dele. Sim. Ele sofre uma lesão no manguito rotador muito violenta. Ele sai com o ombro parado assim, né? Segurando o ombro. Exatamente. Quem tá vendo a gente no vídeo pode ver, ele sai com o ombro parado, assim, imóvel. E a dúvida, Drew Brees poderá passar uma bola de novo na NFL? Sim. E com essa dúvida, os Chargers não pensam 2 vezes. Philip Rivers no banco. Drew Brees bichado? Tchau, tchau, Drew Brees. Sim. Ele se torna free agent em 2006. E aí, você pergunta, nossa, muitos times correram atrás dele, né? Não. O Miami Dolphins demonstrou certo interesse nele. O técnico dos Dolphins era o Nick Saban, que tem uma dinastia grande Nick Saban em Alabama. E, inclusive, se ele tivesse ido para os Dolphins, ele teria ido para a mesma divisão do Tomás Eduardo, tá? Nossa, Tom 2 Brady. vezes por ano de Drew Brees e Tom Brady. Que delícia. Mas que coisa, hein? Acabou não acontecendo. Os Dolphins não tiveram confiança na recuperação dele. E ele acabou parando no New Orleans Saints. Todo respeito ao meu amigo Davi, mas olha aqui para mim. O Saints era a franquia mais ridícula da história da NFL. E era. Os Saints tinham uma vitória em pós-temporada até o Drew Brees chegar. Uma vitória em 30 anos de existência. 40 anos de existência. Era uma franquia patética. Mas Drew Brees não chega sozinho em New Orleans. Ele chega com Sean Payton. Então chegam Drew Brees e Sean Payton a New Orleans com uma dúvida. O que vai acontecer com a franquia? Afinal, em 2005 a cidade de Nova Orleans tinha sido vítima do furacão Katrina. Isso. O estádio do New Orleans Saints foi utilizado como refúgio para as pessoas que não tinham casa.
E isso acabou levando o time a jogar em San Antonio, no Texas, durante a temporada. Então 2006 marcaria a chegada de um novo quarterback, um novo técnico e o retorno para New Orleans. Mas com uma dúvida, volta para ficar ou para uma temporada de despedida? Porque muito se falava sobre o dono do Saints querer tirar o time de New Orleans. Sim. E aí as respostas todas surgem ao longo da temporada. Pela primeira vez em sua carreira, Drew Brees é selecionado para o First Team All-Pro. Ele lidera o Saints aos playoffs com 10 vitórias e 6 derrotas. O Sean Payton vence, né? O técnico do ano. Sean Payton vence, técnico do ano. E o time, pela primeira vez na história, chega às finais da Conferência Nacional. Onde, infelizmente, eles acabam derrotados pelo Chicago Bears e que evita um Super Bowl entre Peyton Manning e Drew Brees. Mas era por pouco tempo, porque o destino é inevitável. O destino é igual Thanos, Vini. Inevitável. E é até muito poético. A primeira temporada do Drew Brees e do Sean Payton no New Orleans Saints é simplesmente a melhor temporada da história da franquia. E eu acho que o que une a história do Drew Brees com o New Orleans é exatamente essa junção de redenções. Porque o Drew Brees estava buscando um novo recomeço, porque nenhum time estava investindo nele. E New Orleans, a cidade em si, precisava de um recomeço por causa dos desastres que aconteceram no caso do furacão Katrina. Então, são duas histórias parecidas, claro, devido aos seus próprios contextos, se colidiram e tiveram esse desfecho incrível. Mas, como você falou, era só o começo. Eles não conseguiram enfrentar o Indianapolis Colts no Super Bowl porque perderam pro Chicago Bears. O Indianapolis Colts acabou vencendo aquele Super Bowl com o Peyton Manning sendo MVP. MVP bem contestável, tá? Só pra deixar aqui. E as duas temporadas seguintes, cara, não foram como planejadas, porque eles não conseguiram uma campanha positiva. Foi 7-9 em 2007 e 8-8 em 2008. E tanto que em 2008 o Drew Brees vence como jogador ofensivo do ano, tipo, tendo uma temporada muito produtiva. Pela primeira vez na história da NFL, um jogador ultrapassa 5.000 jardas. Ultrapassa o recorde de Dan Marino. Exatamente. 5.069 jardas, o Drew Brees fez isso. Exatamente. E isso vindo de contexto, tipo assim, não era um dos melhores quarterbacks do draft, teve essa lesão, teve um começo difícil e teve essa redenção em New Orleans. Mas a temporada de 2009 é algo inacreditável para New Orleans. Não só para New Orleans, né, mas como pro Drew Brees em si. Porque vale destacar que eles só foram perder o primeiro jogo naquela temporada na semana 15. Porque eles estavam arregaçando todo mundo. O Drew Brees estava tendo, cara, estava no seu auge. O time abriu 13-0 na temporada. 13-0. Tipo assim, e pior que, tipo assim, eu comecei a acompanhar o New Orleans Saints, a NFL em si, em 2006. Quando eles chegaram pra New Orleans, é por isso que eu torço por eles. E naquela temporada, eu tava assistindo aqueles famosos, não tinha TV a cabo e tudo mais. E então quando a gente pra ver o que aquele time fez, e tudo bem, eles perderam os 3 últimos jogos da temporada regular. Mas eles já estavam classificados. Já estavam classificados. Só que teve aquela cena, né? Pô, será que o time cansou? Tudo mais. Aquele time tinha nomes incríveis, cara. Tinha o Jimmy Graham, tinha o Marcus Colston, tinha o Red Bush, que era meu running back favorito. E eles chegam nos playoffs com aquela expectativa, né? Será que agora vai? Então, a temporada de 2009, ela é muito simbólica. Porque eles tiveram esse começo meteórico. E vale lembrar também que o Drew Brees ficou na segunda posição pro MVP naquela temporada. Então, ele tava ali concorrendo entre os melhores quarterbacks da liga. Era o quarterback mais preciso. Lançou para mais de 4.000 jardas. Liderou a liga em porcentagem de acerto dos passes. E enfrentou Peyton Manning e os Colts no Super Bowl 44. Agora eu vou passar para você, Vini, porque eu quero que você explique como é que era a dinâmica desses dois quarterbacks. Porque o Peyton Manning, um gênio, um cara que tava revolucionando a liga pela forma de lidar com os técnicos, a forma de lidar com as chamadas. E o Drew Brees, um cara que tava machucado, conseguiu uma nova oportunidade e tava se colocando no mais alto Olimpo ali entre quarterbacks. Como é que era essa rivalidade? Até o surgimento do Drew Brees, Peyton Manning era o quarterback mais prolífico da história da NFL. Sim. Indiscutivelmente. Ele já tinha quebrado o recorde de touchdowns do Dan Marino, que durava 20 anos na temporada de 2004. Só que aí o Drew Brees chega e diz, opa, calma tem aí. outro xerife aqui no pedaço. E quebra o recorde de jardas do Dan Marino em 2008. Isso criou uma dinâmica entre os dois sobre quem é o quarterback mais prolífico da NFL. Sim. E o tirateima seria em 2009. As duas melhores campanhas da temporada. Os dois, então, melhores quarterbacks da NFL naquele momento, porque, pra quem não lembra, em 2009 o Tom Brady estava retornando de uma gravíssima lesão no joelho. Então, assim, o Tom Brady era o cara dos 50 touchdowns e tal, mas ele estava voltando de lesão, ele não estava na melhor forma da vida dele. Então, Drew Brees e Peyton Manning reinaram soberanos. Seria o super tirateima.
o Super tira teima. O que não aconteceu em 2006, aconteceu em 2009. Esse era o cenário. E o jogo foi fantástico. Foi incrível. Um dos melhores Super Bowls que eu já vi. Um dos melhores Super Bowls da história. Peyton Manning e Drew Brees entregaram. Se não foram as melhores atuações da história do Super Bowl, foram grandes jogos de 2 bons quarterbacks. Mas, só um podia vencer, né? E a gente tem esse desfecho, pelo menos desse, não legado, mas dessa primeira parte da história do Drew Brees, que foi o auge, né? Não tem maior auge do que vencer o Super Bowl em uma cidade que tinha um time medíocre, até menos do que isso. Patético. E reviver e recolocar, renascer uma cidade com base não só com a ligação do time com os moradores que tiveram que dormir alguns dias, algumas semanas no Superdome. Drew Brees ter uma nova oportunidade. E naquele jogo ele lança para 288 jardas, completa 32 de 39 passes com 2 touchdowns, batendo recorde. Recorde, tá? Recorde de recebedores, né? Porque ele é um cara que gostava de aqui, ó, espalhar a bola. Toquinho, tipo Ronaldinho. Aqui, ó. E aí ele passou para 8 recebedores, que até hoje, a gente viu esses dias, né, quando eu estava pesquisando, até hoje é o recorde do Super Bowl. E na época, os 32 passes completos dele também foram um recorde de mais passes completos em um Super Bowl. Exatamente. E ele terminou a partida, obviamente, campeão, depois de uma interceptação do Peyton Manning, que é um retorno para a história. Ali o Trace Porter, num passe um pouco cruzado do Peyton Manning, ele pega a bola. Ele acaba fazendo o passe um pouco atrás do Pierre Garçon, numa option, e o Trace Porter agarra a bola e vai como uma bala em direção ao Zone. Eu gosto que o Everaldo Marques narra. É como se toda a cidade de New Orleans estivesse empurrando o Trace Porter pra endzone. E aquela imagem clara, assim, do Trace Porter apontando com a bola, assim, ó, apontando. Tipo assim, mano, a gente conseguiu. E o placar foi 31-17. Drew Brees, MVP do Super Bowl, campeão. Tendo a sua redenção, e tem aquela foto, aquele vídeo clássico, né, dele segurando o filho dele, os confetes caindo, e ele mostrando assim pro filho dele, ó, a gente venceu e tudo mais. E essa foi, acho que, uma das histórias mais bonitas da NFL. Foi um dos Super Bowls mais legais da década de 2010, sem dúvida. Sim. E aí, passando um pouquinho dessa fase pós-Super Bowl, que aí vem o Drew Brees, quebrador de recordes, né? Porque você conhece o Drew Brees aí como, um dos maiores quarterbacks da história. Ele terminou a carreira tendo todos os recordes da NFL. Como quarterback. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque o Tom Brady quebrou antes dele. Verdade. Ele chegou a ter os recordes da NFL ao longo da sua carreira, mas tinha um certo gold. Não, mas ele se aposentou com os recordes. É que o problema é que o Tom Brady continuou jogando. Esse que é o pior. E aí, o Drew Brees, ele é o quarterback com mais temporadas de 5 mil jardas na história. Ele tem 5 temporadas. Só um quarterback tem mais de uma, e é o Tom Brady. Ele é o quarterback mais preciso da história. Isso acho que é unanimidade, porque ele tem os recordes das temporadas mais precisas da história. Agora ele não tem mais, mas o Joe Burrow, que agora tem questão da carreira, o maior aproveitamento de passes da história. O Drew Brees é o segundo mas agora. O Joe Burrow tem um volume muito menor ainda. Muito menor. O Drew Brees jogou 20 anos na NFL. Então, isso vem muito da parceria com o Sean Payton, né? O Sean Payton, uma das maiores mentes ofensivas do século XXI. Ex-coordenador ofensivo dos Cowboys, foi pro Saints, teve o melhor ataque aéreo da liga por muitos anos, hoje está no Denver Broncos para tentar recuperar um pouco do Russell Wilson, né? Mas, cara, quando a gente chega no Sean Payton, a gente percebe um pouquinho daquele pós-Super Bowl até 2015, 2016, onde o time não foi muito bem, mas porque não tinha uma boa defesa, não tinha uma boa L. O time passou, primeiro teve a questão do Bounty Gate, que a gente já comentou no episódio do Brett Favre. Se você não assistiu, assista só pra comentar. Sim, isso complicou um pouco os anos pós-Super Bowl do time. Sean Payton acabou suspenso por uma temporada, mas o Drew Brees se mostrou grande, porque ele segurou as pontas enquanto o time estava passando por um momento adverso. Empilhou temporadas de 5 mil jardas, mas ele teria só a última oportunidade. Em 2017, o New Orleans Saints fez um dos melhores drafts da história da NFL. Escuta aqui pra mim, da história. Eles tiveram o calouro ofensivo e o calouro defensivo do ano. Com Marshawn Lattimore e Alvin Kamara. Respeita. E um ano antes eles já tinham conseguido o Michael Thomas no draft. Então, assim, fora outros grandes nomes, Ryan Rames, Cesar Ruiz, nomes que compuseram uma base sólida pro time, trouxeram Demario Davis, já tinham Cameron Jordan. Os Saints formaram realmente um time muito forte e brigaram pelo Super Bowl nos últimos anos do Drew Brees. Porém, talvez a gente esteja falando aqui de uma das sequências mais traumáticas de playoff. Eu posso garantir que é. Que um time da NFL já passou. 2017, o time chega após temporada com pompas de favorito e sofre o único. Eu estou falando aqui do único
walk of touchdown da história dos playoffs da NFL. Que é o touchdown do Stephon Diggs com o cronômetro zerado. O milagre de Minneapolis. Diggs! Inacreditável. Marcus Williams deve sonhar até hoje com aquele tackle no Gasparzinho que ele deu. Nossa, cara. Saints perderam. 2018. Talvez a melhor temporada do Drew Brees depois de 2009. Ele só não venceu o MVP porque o Mahomes lançou pra 50 touchdowns, E 5 mil jardas. E 5 mil jardas, pelo amor de Deus. Então, assim, Drew Brees voando, Saints chegam aos playoffs, Saints mando de campo, jogam em casa a final da conferência, e aí vem uma das maiores polêmicas de arbitragem da história da NFL, com a interferência de passe não marcada. E aí os Saints perdem o jogo na prorrogação. Vou me abster de comentários. Não vão pro Super Bowl. E assim, pra mim, não sou torcedor, mas pra mim ali foi o clima de fim de festa. Sim. Assim, o time ainda era bom em 2019 e 20, mas aquele era o ano. Tanto que, tipo, os Rams vão ao Super Bowl e são esmagados pelo New England Ia ser um Patriots. Super Bowl muito mais legal. Drew Saints Brees e e Patriots. Tom Brady. Nossa. E os Rams chegam lá e são esmagados, assim, completamente pelos Patriots. Marcam 3 pontos no Super Bowl. E fica aquele clima de, cara, era o nosso ano e não foi. 2019 o time retorna aos playoffs, sofre uma derrota vexatória pra Casa. Kirk Cousins e o Minnesota Vikings. A única em vitória casa. nos playoffs daquele cara. Olha, percebam o ranço do Davi, tá? E aí 2020 vem a última dança. Ai. O braço não era mais o mesmo, as habilidades físicas não eram mais a mesma, mas o quarterback ainda tava lá. E Drew Brees vem para uma última temporada, Tom Brady na divisão, ele surra o Tom Brady duas vezes na temporada regular, vence o título da NFC South, leva os Saints aos playoffs pela última vez. Isso que é interessante ver. Como eu falei, os atributos físicos e as habilidades não eram mais as mesmas, mas o grande quarterback tava lá. Ainda tava lá. Na sua última temporada, ele leva os Saints aos playoffs. Só que assim, Tom Brady é uma força da natureza. Não tinha como. Sabe, eu falo, é como a chuva. Ela cai sobre todo mundo. Bons e maus, ricos e pobres, é Tom Brady. Ele ganha de todo mundo, não interessa. Não tem como. Não E Drew Brees foi mais uma vítima, infelizmente. Divisional Round dos playoffs de 2020. Jogo no Superdome. Varrida na temporada regular. Tom Brady pegou e disse assim, ó, pega e enfia no bolso isso aí que a vaga de Nossa, eu achei que você ia falar outra minha. coisa, cara. Meu Deus. Não, que isso, que isso. Que isso, E cara. aí Tom Brady vence o jogo e aquela é a última partida da carreira do Drew Brees. E eu gostaria que o Davi falasse sobre a icônica imagem que tem depois do jogo. Cara, aquela imagem do... Claro, é toda uma narrativa, toda uma história por trás. Mas depois dessa partida, o Drew Brees, ele fica no campo. Ele sabia que era a última partida dele. E ele fica no campo brincando com os filhos dele. Já com roupa normal, já com uma blusinha, os filhos dele brincando com a bola. E o Tom Brady vai lá dentro do campo pra abraçar o Drew Brees. E os dois se abraçam. E ele fica brincando com os filhos do Drew Brees. Canalha! Vai Depois lá. de me amassar, você vem me abraçar. Mas... ele abraça o Drew Brees, brinca com os filhos do Drew Brees. E tem, pra mim, a minha imagem favorita de todos os tempos da NFL. Que é o abraço do Drew Brees e do Tom Brady. Que, cara, são dois quarterbacks lendários. E que mostra. Porque hoje, se você olhar a lista, os dois estão aposentados. Se você olhar a lista de recordes da NFL, de quarterbacks, os dois são os primeiros em todos, praticamente. Então, e eu sempre falo que se não fosse o Tom Brady, o Drew Brees ele seria o número 1 nas estatísticas, praticamente todas as estatísticas. Então, eu gosto dessa coisa, porque esse companheirismo, sabe, que tem entre os rivais, e o Drew Brees ele é isso. Ele Nunca houve uma rivalidade entre o Drew Brees e o Tom Brady, então era uma dinâmica bem diferente. Exatamente. Por exemplo, o Drew Brees, ele é um dos maiores play callers da história, chamador de jogada pra organizar o ataque. Ele é o quarterback mais preciso de todos os tempos, longevidade absurda. Ele era baixo. Baixo. Lembra? Quando, eu não sei se você que tá vendo aqui já assistiu o episódio do John Elway, mas o John Elway, ele fez uma frase que era: quarterbacks precisam ter pelo menos 1,90 m. O Drew Brees tem 1,83 m. Ele conseguiu bater todos os recordes. Não, e eu acho interessante a frase do DeMarcus Colston, principal recebedor da carreira do Drew Brees, que os caras falam, mano, como tu te comunicava com o Drew Brees, porque é impossível enxergar o Drew Brees atrás da linha ofensiva. E o Colston disse, não, o nosso combinado era o seguinte, corre a rota que a bola vai estar lá. E ele disse, era fatal, eu corria a rota, eu olhava pra trás e a bola tava vindo na minha direção. É isso. Drew Brees é o quarterback mais preciso da história da NFL. Tendo esse tamanho. Então, o que equivale ao tamanho físico dele, equivale ao tamanho dele na história da NFL. Então, esse é o legado dele, cara. Longevidade, restaurou uma cidade. Ele é o maior ídolo da história de New Orleans. Eu acho que o legado do Drew Brees é que ele conseguiu transcender o campo. Sim, muito. Ele chegou um certo momento em que ele era o New Orleans Saints. Sim. O Drew Brees era a personificação do time, da franquia,
da cidade, do renascimento de New Orleans pós-furacão Katrina. Sim. Tanto que ele ganha o Walter Payton Man of the Year. Então, assim... É um dos maiores líderes da história da NFL. Foi realmente... ele nunca foi perfeito. Sim. Óbvio que não teve seus problemas em playoffs. Mas ele foi um ícone. Ele foi muito mais do que um jogador para New Orleans. E isso é gigante. E na sua lista, Vini, pra gente já caminhar pro encerramento, onde é que ele tá? Pessoalmente falando. Drew Brees é top 6 da história Top 6? Top 6. Pra mim é top 5, tá? Só pra dizer aqui. Ai, quase que eu derrubei aqui. Eu tenho um certo mala sem alça de Nova York ainda pra falar. Verdade, né? Por isso que eu deixo ele um pouquinho mais atrás, mas o Drew Brees é um dos meus personagens favoritos na história da NFL. Legal. Então, já se despede aí, Vini, porque esse episódio tá caminhando pro fim. E foi um prazer falar de Drew Brees. Galera, não percam. Ainda tem muitos nomes pra gente falar aqui. Os que você ainda não viu, também pode acessar o nosso YouTube pra ver os episódios que já passaram, os que vão vir. É uma série muito legal e que a gente possa aprender mais sobre futebol americano juntos, beleza? É isso, galera. Muito obrigado pra você que acompanhou e ouviu, assistiu aqui a gente. É uma honra estar falando de Drew Brees, meu jogador favorito em todos os tempos. Então, que nem o Vini falou, isso aqui é uma série, né? De 10 episódios, onde a gente tá falando do Clube das Lendas, né? O nome que a gente deu pros 10 maiores quarterbacks da história. Então, muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Que você possa compartilhar, comentar, deixar sua opinião, mandar pros seus amigos, curtir e se inscrever no canal do Esportudo, hein? Pra você acompanhar tudo que a gente faz aqui. Aqui tem conteúdo de basquete, de futebol e agora, claro, de NFL. E é uma honra estar aqui. Muito obrigado mais uma vez e até mais.